aqui de volta. Olha, hoje eu estou com meus colegas aqui do Geek Pop News novamente. Vou apresentá-los com o maior prazer, diretamente de Juiz de Fora, nosso amigo Lucas. Fala galera, aqui é o Lucas trazendo notícias de anime e quadrinhos. Diretamente do Ceará, nosso amigo João, mais conhecido como Vitor. E aí, pessoal, João Vitor aqui trazendo sobre notícias aí sobre livros, literatura, isso aí. E pela primeira vez aqui com a gente no podcast, a nossa amiga Vitória, lá de São Paulo. Oi, pessoal, eu sou a Vitória e eu escrevo sobre filmes no portal. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, para não dizer um pouco controverso, né? Mas nós vamos falar hoje de tradução e dublagem. Ah, a gente sabe que a dublagem do Brasil é a melhor do mundo. A gente já falou isso aqui algumas vezes, já discutimos isso no portal. Então, acho que é um assunto interessante. Mas quando a gente junta as duas coisas, tradução e dublagem, é um universo que dá para ficar aqui 5 podcasts falando. Lembrando que esse podcast também está sendo gravado, então se você está no YouTube, beleza, também você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui, porque vai ser um videocast, vai ser para o podcast e para o nosso canal do YouTube. É, esse tema é um tema bastante interessante, né? Ah, quando os filmes eram mudos lá atrás, não fazia muito sentido você traduzir o conteúdo, né? Afinal de contas, eles eram mudos, então era uma questão de interpretação visual, praticamente. Mas tinha algumas vezes que tinha uns textos exibidos entre as cenas, e esses textos poderiam ser traduzidos, mas em linhas gerais não eram. Ah, quando a gente traz, né, os filmes já para a era mais moderna do cinema, com sons e com diálogo, aí sim acho que a questão da dublagem e da legenda vem para poder pluralizar, pulverizar no mundo o assunto. É isso mesmo, né, Lucas? Você que é mais inteirado do assunto aí, fala pra gente. É mais ou menos nesse sentido. A gente tem um cinema mudo e depois o cinema deixa de ser mudo e a gente precisa traduzir, porque a galera do mundo não fala a mesma língua, né? Com certeza, na época do cinema mudo, cara, tanto o francês quanto o inglês já eram línguas um pouco mais difundidas, né? Já tinha aquela questão do francês ser uma língua mais elitizada, o inglês começando a ganhar espaço ali por conta das produções. E é legal você ter tocado nesse assunto que um dos maiores clássicos do cinema, né, o Drácula do Bela Lugosi, ele foi rodado duas vezes. A primeira vez ali para o público de língua inglesa com Bela Lugosi e uma segunda vez em espanhol, que foi o Carlos Vilarias que interpretou o Drácula, né, o protagonista da história. E com o passar do tempo, a gente já começou a ver aquelas mudanças, né, cara? Quando chegou ali na era de ouro do cinema, década de 50, 60, a gente já viu que a divulgação do cinema já tinha ganhado outro viés, né? Já começaram a aparecer as dublagens, já apareceram primeiras legendas, né? E é legal a gente analisar essa evolução, porque na época do cinema colorido, o próprio Chaplin, o Carlitos, falava que o cinema colorido ia ser uma moda passageira, né? O cinema ia ser eternamente preto e branco. Ele não tinha nem noção do erro que ele estava cometendo ao falar isso, né? Até a gente chegar no cinema 3D já teve muita evolução e acredito que a gente tem muita coisa para ver aí pela frente no cinema. Muita coisa não foi explorada ainda não. Eu acho que essas evoluções, elas são. Apesar de eu achar que a vida é cíclica, eu não acho que elas voltem no ciclo ao que eram. Talvez aproveite alguma coisa, melhorando, usando tecnologia, né? Hoje a gente já está aí, vamos colocar o que a gente tem de mais moderno, talvez seja o IMAX, não sei, posso estar enganado, o IMAX já está lá na frente, é uma imersão total do espectador na tela de cinema, né? O som é outro nível de som e a imagem é outro nível de imagem e o 3D ele é mais, mais natural. O 3D do IMAX ele é muito natural, ele é muito diferente do 3D comum, que você consegue ver a profundidade, mas fica muito nítido que é um 3D maquiado. Agora o IMAX não, o IMAX você tem uma imersão total, você quase se sente realmente ali
na tela, na terceira dimensão. E isso no visual. A questão do som, aí a gente entra também nessa questão da dublagem e tudo mais. Que eu acho que é um passo que se deu no cinema, que fez muita diferença e que transformou o cinema no que ele é hoje. Eu acredito que o cinema não seria igual se a gente não tivesse a pluralidade de ideias que a tradução permite, né? Porque você traz mais para perto, você pega uma obra que é de fora, que tem um contexto para aquele local para onde foi criado, e quando você traduz e a tradução ela consegue regionalizar, mesmo que sem perder o contexto daquilo dali, faz uma diferença muito grande para quem está assistindo. Não, com certeza. Eu acho, Pode falar, João. eu acho interessante que essas, beleza, eu acho interessante que essas mudanças elas mais somam, sabe? Mais vêm para somar do que para excluir alguma coisa, sabe? Porque agora a gente tem acesso através de uma tradução, de uma dublagem a materiais de outros países, sabe? Que de outro modo talvez a gente não teria, sabe? Eu acho que E essas mudanças são muito bem-vindas, sabe? eu também acho que super enriquece, como o Mário falou, a regionalidade. Você pega um filme da Disney, as músicas que foram traduzidas e dubladas, elas ficam tão bonitas em português. Às vezes você olha a versão original e pensa, caramba, a nossa versão é mais bonita do que a original. Então, todas essas questões também de regionalizar, trazer gírias do que a gente usa aqui, acho que aproxima ainda mais quem está assistindo ao filme. E isso é um caminho trilhado também. A gente sabe que a dublagem ela passou por várias etapas também aqui no país. Eu estava vendo o canal do Vilela, o podcast dele, ele entrevistou o Niso, que é filho do Chico Anísio, né? Ele é um dos maiores dubladores que tem nesse país, fora do eixo anime, né? O cara, ele estava falando que ele fez mais de 1.000 filmes de dublagem. Vocês têm noção que é muita coisa. Ele dubla, por exemplo, o Barney do Flintstones e além de outros personagens muito, muito famosos. E ele estava falando sobre isso. Como que hoje a dublagem tem mais liberdade, né? Tem mais liberdade do que antes. Ele deu um exemplo muito legal sobre o Tira. Sabe quando nos anos 80 chamava os policiais de Tira? E ele explicou por quê. Eu não sabia, eu fiquei assim, achei bem interessante a explicação que ele deu, por que que inventaram o tira, a palavra tira para policial. É porque na hora de traduzir, e naquela época tinha um cuidado muito grande em ver como a boca mexia do ator americano, e o policial nos Estados Unidos é cup. Então eles tinham que fazer uma palavra que fosse pequena também, né? Não podia ser um policial, não podia ser um servidor da lei. Eles tinham que fazer uma palavra que na hora de falar cup, traduzindo por cima, ficasse o mesmo espaço de tempo da boca, né? E aí inventaram o tira, que aí, na hora que joga por cima do cup, fica mais ou menos igual. Achei isso genial. Mas aí é uma questão, por exemplo, da regionalização, né? Nesse caso específico foi o inverso. Se tornou comum falar tira por causa da dublagem. A gente não tinha esse costume. Hoje já é o contrário. Hoje os dubladores têm liberdade de incluir é, palavras e jeitos de falar que são da sociedade brasileira mesmo, que é da nossa cultura. Então eles podem pegar uma palavra hoje que é para regionalizar mesmo. É diferente de antes, né? E outra coisa que eu achei interessante também é que essa semana um amigo meu, Michel de Fiore, ele é dublador, quem não conhece é o dublador do Neji, de Naruto. É, ele estava falando sobre a questão de tradução. Nem sempre o diretor de dublagem traduz. Hoje em dia tem o tradutor e o diretor de dublagem, né? Em algumas ocasiões o diretor também faz a tradução, se ele achar interessante, mas então hoje já temos tradutores que fazem a tradução independente da dublagem. Então às vezes a tradução já vem pronta, né? E aí o diretor vai lá e mexe alguma coisa ou outra. E a tradução não é só para filme não, né? A gente pode colocar isso aí em games, em livros também. Acho que livros é um universo bem mais amplo, não sei. Eu tenho essa impressão de que acho que deve ser mais difícil traduzir um livro do que um filme.
Eu acho que sim, também, principalmente quando o livro é clássico, porque você tem que fazer toda uma readaptação da linguagem. Tem livros que você traduz, às vezes não fica aquela mesmo pensamento do autor, sabe? Fica algo meio desconexo e depende bastante, mas tem autores, por exemplo, que americanos como Charles Dickens, quando você traduz, é outra cara, sabe? Então, eu acho que esse é um desafio das traduções de livros, tentar aproximar mais a tradução do que o autor queria dizer. É, é, acho que entrando, não sei, o que que você acha, Lucas? Você que tá Ah, mais na cara, área de livros, eu mais não de, acho nada. não acha nada? Não acho nada, mas só comentar que, assim, a literatura, que a gente chama de literatura clássica, né, pelo menos assim, que a gente vê na faculdade, é literatura grega, né, que é o berço da cultura ocidental, né, tanto a parte ali de filosofia, os primeiros estudos de sociologia, política, literatura, o teatro, tudo vai estar condensado, o clássico, né, vai estar condensado ali na Grécia. A literatura como produto cultural mesmo, só foi acontecer na virada cultural, que foi ali século XX, que já começaram a ter aqueles contatos, né? Como eu tinha falado antes, ali, a língua francesa já estava muito divulgada, né? Principalmente na Europa, era chique falar francês, né? E um dos títulos que inaugurou essa época aí foi o Sofrimento do Jovem Werther, do Wolfgang Johann von Goethe, que é um dos maiores nomes do romantismo e é tido como o primeiro romântico. Só que esse livro é bem, assim, pra gente hoje, né? Se a gente for ler, não é tão chocante, assim, quanto naquela época, né? Mas a questão é que ele foi escrito no formato de cartas, então ele dava aquela ideia de que alguém achou essas cartas na rua, condensou e escreveu um livro Uhum. a partir dessas cartas. E ele fala de um cara que era apaixonado pela namorada do melhor amigo, né? Só que ele termina de uma forma bem trágica, não quero dar spoiler, porque é um livro, né? Muito lido até hoje, muito utilizado aí para quem estuda literatura alemã, para quem estuda literatura num contexto geral. E quando esse livro chegou na França, traduzido, ele desencadeou um movimento pop mesmo, sabe? É meio que a chegada de um ídolo pop, assim, que todo mundo quer se vestir igual ele, quer agir que nem ele, quer usar aquele vocabulário ali que nem ele, e usar ópio, que era a moda ali do romantismo do século XIX e tal. Isso desencadeou um movimento cultural muito grande na França que a gente consegue fazer assim, uma analogia com o produto, né? Pop em geral, né? Quando chega um filme infantil, você vê aquele monte de criança usando camisa com estampa daquele personagem, comprando o brinquedo daquele personagem, usando falas daquele personagem. Fazendo uma comparação assim bem longínqua, né? A primeira vez que eu fui no cinema, cara, foi pra assistir Pokémon em 2000. Pô, já faz 21 anos. Nó. Tem tempo, hein, cara. Foi no, que eu Agora nasci, você se inclusive. entregou. Agora você se entregou. A idade não tem jeito, cara. Eu assumo, eu sou velho. Não vou. O tempo é um recurso que não dá pra renovar, né, cara? Não dá pra como voltar atrás. Mas na época do Pokémon, cara, chegou aqui card game do Pokémon, aquelas cartas que hoje a Copag vende, mas naquela época era uma fortuna, porque era da maioria importada. Tinha a pitulinha ali da Guaraná Americana, que vinha com a Sim. Pokébola e Isso o eu lembro. Pokémon dentro. Isso eu lembro. Ah, tá vendo? Não tô velho sozinho. Veio uma revista se eu não me engano, era da editora Conrad, cara, que só falava de Pokémon. Foi um negócio meio assombroso, cara. Foi a primeira vez que eu acompanhei um fenômeno desse porte. Uhum. Eles, o Cavaleiro do Zodíaco também, cara, teve um impacto, né, no Brasil quando chegou pela manchete. Muito grande, muito brinquedo, muita figurinha. Até o mercado paralelo faturou muito com o Cavaleiro do Zodíaco na época. Inclusive, falando de tradução e de dublagem, né? Pegando essa época aí, TV Manchete, talvez um pouquinho antes, os caras tiveram um trabalho muito intenso ali naquela época de Cavaleiro do Zodíaco. Muito mesmo, porque Com certeza. os tokusatsu que vieram antes já tinham uma tradução e uma dublagem de respeito, né? Mas pra Sim. mim o marco mesmo vem em Cavaleiro do Zodíaco. Acho que Cavaleiro do Zodíaco marca um divisor de águas ali.
né? Você tem uma era. A TV Manchete como um todo, eu acho que ela marca a dublagem de maneira positiva e forte. A gente já tinha dublagem antes, mas ali eu acho que é o encaixe. O encaixe é ali, né? Porque é o estouro de tudo que a gente conhece hoje com relação à cultura geek, veio dali. A cultura geek no Brasil foi construída sobre os pilares da TV Manchete, e isso é inegável. Sim. Assim, não sei se você vai ter a mesma impressão que eu na época, cara, mas os desenhos norte-americanos, quando chegavam aqui, igual Thundercats, Caverna do Dragão, Tartarugas Ninja, a abertura normalmente vinha em inglês mesmo. Sim, sim. Os da TV Manchete não, cara. Já, algum ou outro vinha em japonês, né? E a gente cantava aquilo parecendo árabe e achava lindo. Mas elas já ganhavam a música em português. A O primeira Jaspion é. tinha uma música em japonês, em português. Cavaleiro Zodíaco tinha uma música em português. E Yu Yu Hakusho, que pra mim é a melhor Sim. dublagem ever, já tinha música em português. Inclusive Isso de... aberturas bastante marcantes. Acho que talvez Sim, justamente por essa dublagem, sabe? Essa aproximação. Tipo, não tem como não lembrar de Cavaleiros, Dragon não é? Ball, Sakura, sabe? Sailor Moon, sem lembrar dessas aberturas, sabe? Eles Daí tem conseguiram casar um. as duas coisas. Ali pra mim Sim, foi um casamento perfeito, porque se traduziu as duas coisas, a música também. A gente pegar a primeira abertura de Cavaleiro do Zodíaco, aquela clássica da Larissa Tassi e o, não lembro o nome do outro cantor, a abertura clássica de Cavaleiro do Zodíaco, aquilo ali foi um sucesso tão grande que eles encontraram um mercado para isso. Porque eu lembro que eu tinha uma fita cassete das vinil também. aberturas. Discão. Pois é. E foi pra mim foi. Você falou sobre os desenhos, né? Os desenhos que passavam, os desenhos americanos da Hanna-Barbera, principalmente, eles já eram dublados aqui. A gente tem dubladores bons, igual deu o caso do Niso. Ele dublava essa versão original dos Flintstones, o Orlando Drummond, a versão original de Scooby-Doo. Isso já era uma galera que tinha peso, né? Mas ainda era uma questão de desenho animado, né? A coisa só vira um nicho quando o anime toma força. A minha opinião é essa. Já existia a dublagem, já existia tudo, mas pra mim o nicho, o universo é criado com os animes. Eu não consigo desconectar uma coisa da outra. Os desenhos animados americanos tinham um potencial grande, já faziam um certo sucesso, mas quando vem pra cá o anime e o tokusatsu, é uma virada de página surreal. Não sei se vocês concordam Uhum. comigo. Se vocês não concordarem, coloquem a posição Não, de vocês. eu concordo e boto um adendo, cara. Você arrumar um tradutor, um dublador aí, alguém que faça uma transcrição já para dublagem, né? A partir do inglês, é muito mais fácil você achar alguém do japonês. Uhum, Tem um trabalho muito maior. sim. Tava lendo uma matéria, não me recordo onde, falando do estúdio Gotamágica. Também um estúdio que trabalhou com dezenas de animes na época aí da Manchete e o início dos anos 90 ali no SBT. Alguns dos que chegaram no SBT, igual Guerreiras Mágicas, Dragon Ball e Fly, alguns desses aí passaram primeiro no México para depois chegar aqui. Então teve um delay maior para poder chegar aqui. Mas a Entendi. partir do espanhol também é uma outra língua que você tem uma facilidade maior para poder dublar. Uhum, Só que, claro, você precisa do texto fonte para poder gerar um texto alvo, né? Para poder entender o que o autor queria dizer com determinada questão que pode se perder nessa língua do meio aí, que foi o espanhol. sim. E foi um trabalho, com certeza, muito maior de dublagem e muito mais arriscado. Ninguém sabia como que ia ser a recepção deles. Funcionou na Manchete? Funcionou, mas ia funcionar no SBT também? O horário da Manchete era uma maravilha. Passava de manhã, ali por volta das 9 até na hora do almoço, e de tarde reprisava muita coisa e passava outros que só passavam à tarde, né? O Churato, Uhum, Cavaleiros do Zodíaco, Cybercops e tal. O SBT não, ele jogou isso aí meio marginalizado. Do Dragon Ball passava sábado de manhã só. A gente esperava uma semana inteira para poder ver um episódio novo. Se eu não tô enganado, foram 60 episódios só que passaram no SBT. E foi aquele negócio, chegava no 60, voltava no primeiro. E assim, direto, cara. Foi um tiro no escuro. Que bom que deu certo. é. Eu tava falando agora dos animes, pra que não exista uma má interpretação da minha parte, não é que
a dublagem começou com os animes, não é isso. Mas eu acho que se tornou popular falar de dublagem a partir dali. Porque eu tava assistindo agora, antes de entrar no ar aqui com vocês, tava assistindo Beverly Cups, eu esqueci o nome em português, é Um Tiro da Pesada com o... James Belushi? Não, O Tiro da Pesada com o... Ai, gente, é o Axel Foley, é o... Ah, meu Deus do céu, o cara do Um Príncipe em Nova York. Gente, eu Ed tô Murphy. ficando velho, é o Ed Murphy. A dublagem do Ed Murphy nesse filme, que é de 1980 e alguma coisa, é perfeita. Perfeita, né? Então, assim, a dublagem aqui já fazia um trabalho impecável. E aí você tem depois a popularização por causa da manchete, porque aí começa a ter evento, os caras começam a aparecer e ir para evento, e ali tem um divisor. Aí o dublador sai do estúdio e passa a fazer parte da cultura pop, né? Porque antes era o cara que ficava dentro do estúdio, pouca gente conhecia quem que era e era por isso mesmo, né? Hoje o dublador tem um status mais da cultura Coach. pop, por causa disso, né? O anime trouxe isso, deu luz ao trabalho da dublagem que já era muito bom, né? E aí eu vou jogar uma bola para Vitória aí, que eu quero ver com ela o seguinte, com os avanços provocados pelo serviço de streaming. Então, o que eu tava dizendo. Eu acho que com os streams, os filmes legendados, eles tomaram uma proporção maior. Eu acho que hoje tem uma procura maior pelos filmes legendados do que tinha antes. Só que eu acho também que ainda existe muito espaço para os filmes dublados, né? Os dubladores, como vocês falaram do Brasil, eles são muito consolidados. A nossa dublagem aqui, ela é conhecida como uma das melhores do mundo, né? Orlando Drummond. Drummond, tantos outros dubladores que fizeram história aqui no Brasil. E eu não vejo que esse mercado ele está em declínio, mesmo com os streamings e mesmo com a ascensão dos filmes legendados. Pelo contrário, eu acho que eles vão continuar sendo, vai continuar tendo uma demanda alta, vão continuar aparecendo. E eu não sei, como eu estava falando, eu não sei se como que é feita pelos estúdios. Eu acredito que eles contratem um estúdio que faça isso, né? Mas É, aí eu acho que eu os estúdios de dublagem eles oferecem serviço para todo mundo. Acho que eles sim, não estão diferenciando se é stream, se é cinema, se é sim, TV, porque a TV também tem dublagem. Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, o Chaves no SBT é um programa de TV que está dublada. As novelas mexicanas do Silvio Santos são dubladas, sim, né? exatamente. Se eu não tiver enganado, eu acho que quem contrata o serviço de dublagem é quem está os contratantes são os detentores do direito, né? Posso estar até enganado. Com o filme eu sei que é assim. Com o filme é o dono do estúdio, o dono do filme que contrata o serviço de dublagem no país tal. Não é o cinema que contrata o estúdio de dublagem. Com a TV a gente vai ter que dar uma olhada, mas se eu não estiver enganado, segue o mesmo ritmo. O cara lá de fora tá vendendo pro Brasil uma novela e contrata aqui no Brasil um estúdio que vai fazer a dublagem, né? E escolhe o elenco e tudo mais que vai fazer aquilo dali. Né? Muitas das vezes quem escolhe o elenco é o diretor de dublagem. Isso é um fato, o diretor de dublagem ele tem essa missão de escolher a voz que encaixa melhor, com exceção de alguns casos onde o estúdio determina que seja uma pessoa famosa, uma pessoa que seja de Sim. outro nicho. O É, exemplo da dublagem lá do Enrolados, que a gente falou semana passada com o Luciano Huck, que eles queriam que fosse uma pessoa famosa. A dublagem do Rei Leão também, que eles queriam sim, que eu fosse ia citar do Rei Leão uma também. pessoa famosa. Foi a Isa Foi a Isa e o Ícaro Silva. Igor Silva. Isso. Então são casos específicos, né? No game, isso tem dado um problemão. Quando eles chamaram a Peach pra dublar no Mortal Mortal Kombat. Kombat, o público Roger mesmo, também. o pessoal ficou meio boladão com isso aí, de chamar alguém que não é dublador pra fazer a voz. Mas eu acho que, cara, se ficar bom, sabe, a gente tem que entender o lado comercial das coisas também. É claro que tem alguns casos em que não encaixa bem. Eu sou uma das poucas pessoas que conheço que gosta da dublagem do Luciano Huck no papel
É João alguma coisa, não é? O nome dele Derrolados? é do Enrolados, é um nome engraçado. É Zé alguma coisa, José alguma coisa. Pesquisa aí, vocês estão tudo online, vocês pesquisam. Mas, e aí eu fiquei parando pra pensar o seguinte, a gente tá falando de Cavaleiro do Zodíaco, falando de desenho da Hanna-Barbera, nós estamos falando de coisa pra criança, né? Vocês acham que a dublagem de filme e série pro público adulto é necessária? Vocês acham que é necessária a dublagem pra todo mundo? Eu tenho minha Então, resposta, mas eu quero ouvir vocês primeiro. eu estava pesquisando sobre isso e, inclusive, eu vi que é um assunto que não é tão discutido ainda, mas eu vi algumas ponderações que eu achei interessantes. Primeiro é que o Brasil ainda é um país com um alto número de pessoas que não são alfabetizadas, né? Eu vi Sim. que teve um levantamento do IBGE o ano passado que apontou que 11 milhões de brasileiros não são alfabetizados. Então, eu acho que nesse sentido, a dublagem ela é necessária para atrair as pessoas que não têm acesso, sabe? Que já são marginalizados. Então, Sim. você vai tirar a dublagem, vai tornar aquilo ainda mais marginalizado, vai tirar o acesso de mais pessoas ainda. Então, nesse ponto, eu acho que ela é extremamente necessária. Ela tem um papel social, né? Ela tem um papel Exatamente. social muito forte. Da mesma forma que a legenda também tem, porque se você parar a pensar nos deficientes auditivos que precisam ler a legenda, então eu acho que tudo tem um papel social importante. Acho que é por isso que precisa ter as duas coisas. Você tem que ter as duas versões para que o trabalho seja completo, né? Afinal de contas, o papel da cultura também é de inclusão. O papel da cultura não pode ser de exclusão, né? E quando você dubla e traduz uma obra que, igual você mesma disse, nós temos uma população enorme que é analfabeta ou analfabeta funcional, que também gera um problema de interpretação e de acesso às coisas. E aí você precisa dar oportunidade para essas pessoas aprenderem. E digo mais, eu acho que o filme dublado ele também tem uma função de educar. Pessoas aprendem a língua coloquial a partir de alguns filmes, isso é fato. Você começa a assimilar vocabulário, assimilar palavras com situações, principalmente para um público que não teve acesso à escola de uma maneira mais profunda. Então, se você pega um filme que tem uma estrutura de vocabulário bem interessante, aquilo ali também educa. Da mesma forma que eu acredito que um filme em inglês legendado também educa, ajuda a entender o inglês melhor, ajuda a dar a oportunidade de você estudar um pouco mais da língua quando você vê ela na prática e você tem a comparação ali na hora com a legenda, né? Mas eu acho que tem esse papel social mesmo. Eu acho que isso de tornar acessível, né, tendo outros meios muito importantes, sabe? Como você falou, de ter a legenda ali, mas também ter a dublagem, sabe? Porque eu acho que o caminho, assim, para a arte, pelo menos para mim, é ser acessível para as pessoas, sabe? Uma forma de expressão, porque eu acredito muito isso na arte como um meio de transformação, sabe? Para as pessoas. Então, quanto mais modos a pessoa puder ter acesso àquilo, por mim, maravilha, sabe? Se é dublagem, se é legendado, se é um audiobook, por exemplo. É. Eu tô. Ontem eu tava conversando com o Henry sobre. Aí já tô pegando esse gancho aí do Spoiler. aspecto cultural, do aspecto social das coisas. A gente tava falando sobre os games, né? Sobre o videogame. É, até o quê? Até alguns anos atrás, não é muito longe isso não. Todos os jogos eram totalmente em inglês. Isso é Ou recente. japonês. Ou japonês, em Verdade. outra língua, na língua original, né? Sei lá, 2000 e quanto? 80, 90, 2000, por aí, né? Quando eu Eu lembro que acho, quando eu era criança, eu jogava, era todo em Tudo inglês. em inglês. Super eu acho que até Nintendo, o Play 2, cara, PlayStation 2 devia tinha isso aí. eu é, só joguei jogo em inglês e os que tinham tradução eram aqueles que era De craqueado, assim, baseada, né? sabe? é, Comprava na feira 3 por Virado 10. e tal, exatamente. Esses eram os legendados, assim.
que eu ainda conseguia fazer era trocar para espanhol, né? Trocar o inglês para o espanhol, aí Sim, vou ajudava um fazer pouco. isso também. E isso que a gente Aí tá você falando, jogar. Em tá falando de, 2006, isso. nós estamos falando de tradução, a gente não tá nem falando de áudio, que áudio é muito depois. Aí é muito recente. A gente tá falando de tradução mesmo. E ele tava falando sobre isso. É, a nossa geração, a geração um pouco mais velha, ela não conseguiu entender o game como ferramenta de socialização, porque como vinha tudo em inglês, a nossa tendência era passar pelas histórias e ir direto para a ação. A gente não parava ali para analisar as histórias, os storytellings que tinha nos games e que sempre teve, né? Por causa da língua. Era um empecilho muito grande. Eu lembro que eu jogava alguns jogos, tipo, que tinha uma história antes, principalmente RPG, né? É, e eu não entendia nada, eu já ia pra ação direto e o máximo Vambora. de contato que você tinha com uma tradução, entre aspas, daquilo dali, eram as revistas que tinham na banca, que tinham os Detonado. comandos, os detonados, e ali tinha um resumo da história. Aí você entendia e falava, caramba, tinha uma história nesse negócio aqui, não era só matar o sujeito, não. Por que que eu tô matando esse cara? Nem sei. Nem sei quem é, né? É, E legal de você tocar nesse assunto, cara, que não sei vocês se acompanham isso também, que eu sou meio. Quando eu pego um jogo, eu quero saber tudo que tá acontecendo, quero me embasar da história, saber se tem uma continuação, um prequel, alguma coisa. E pelo menos aí até meados da década de 80, a literatura era um ponto de partida, né? Você tinha jogos baseados em livros, filmes baseados em livros, quadrinhos baseados em livros também, que um fenômeno que retornou agora por conta de um financiamento da Unesco, né? Mas agora é meio que o poste que tá mijando no cachorro, né? Agora tudo tá virando livro. A gente tem aí A Forma da Água, do Guillermo Del Toro, que foi lançado em formato de livro. uhum. Assassin's Creed, os jogos do canon foram lançados em livro. A S. De Perry, né, que traduziu intersemioticamente aí os jogos Resident Evil pré-formato de livro. Gears of War também ganhou esse viés. Witcher, que saiu de um livro, foi para um jogo, do jogo veio para os quadrinhos. E agora foi pra série. E foi pra série. Você vê que É, é uma obra multimeio, né, cara? E não é é, uma coisa que completa a outra. São vários jeitos de contar a mesma história. é a mesma história. Exatamente. E aí a gente tava falando sobre isso, como que se perdeu a oportunidade de educar essa galera a enxergar os jogos como uma ferramenta Como cultural arte, mesmo, né? como arte, porque é, essa história de joguinho vem muito disso aí. Porque se você não entende aquilo ali como uma obra, como uma parte de cultura e de arte, se torna um joguinho. É por isso que a gente ouviu muito isso na infância. Ah, porque esse menino só fica jogando esse joguinho aí. Acho que até hoje também. Até hoje. Ainda não mudou porque é tudo muito Tem muito. recente. Uhum. Áudio em português. Resident Evil, eu acho que não tem nenhum Resident Evil com áudio em português, se eu não estiver enganado. Eu acho que o que vai lançar agora vai ser o primeiro. Posso estar muito enganado, mas eu acho que eu não estou enganado. Eu Resident não Evil, cheguei o 7 pra te falar, mas os antigos realmente. nenhum tem áudio Se em português. tinha legenda em português, já tava Já era ótimo. muito. Já Eu era acho muito. que nem o GTA tem. O GTA é um dos jogos mais populares do mundo. Acho que um dos mais vendidos. Eu acredito que não tenha também. Só a legenda. Pois é. Então, assim, tem vários jogos que agora que estão vindo em português, com áudio em português e que tem dubladores brasileiros fazendo aquilo ali. E é um divisor de águas, né? A gente está em 2021. Por que que demorou tanto? Mas a indústria do game é muito fechada, ela é muito restrita, ela é muito cabeça dura, né? E além do mais, dá muito trabalho pro estúdio fazer isso, né? O estúdio quer lançar o troço quanto mais rápido e vender tudo assim, ó, de uma vez. A dublagem demanda um certo tempo para acontecer, né? Daí a dublagem de games tem uma questão, cara. Às vezes o cara vai dublar um trecho grande que o jogador vai passar batido, porque às vezes é uma side quest, é É, um evento alternativo, alguma é. coisa. E se pegar um jogo igual o Diablo 3, por exemplo, que toda semana tem um evento novo, uma temporada nova acontecendo. Se for você fazer essa dublagem sempre, É, quem vai faturar é o estúdio, né? Porque toda semana vai ter uma empreitada nova pra fazer. tem isso também, né? Mas aí você acaba perdendo muita coisa com isso, né, cara? Tipo assim, é, já não tem uma padronização. Já começa por aí. Não é Não. igual os filmes e séries, porque os games é cada um de um jeito. Não existe nada que seja padronizado naquilo ali.
problemas de tradução são recorrentes nos games, né? A tradução de alguns jogos chega a ser ridícula. E aí você perde a oportunidade de, por exemplo, aprender com aquilo dali. E aí o game se torna uma ferramenta inútil e a gente começa a entender por que que algumas coisas acontecem, por que que é tido como joguinho, por que que é tido como perca de tempo, né? Porque se perde ali a oportunidade de transformar em algo mais. E aí a gente entra num assunto que provavelmente a gente vai discutir depois, que é por que que as comunidades de games são do jeito que são. Muito disso é explicado pela falta de profundidade que se dá ao game. Você perde a oportunidade de usar o game como uma ferramenta mesmo. Você acaba transformando ele em puro entretenimento e funciona, né? Tem gente que só quer jogar, mas dá pra fazer algo mais ali, né? Eu lembro que o primeiro jogo que eu peguei, cara, pra Xbox One foi o Assassin's Creed Rogue. E eu achei um absurdo quando eu mudei ali pra português. Eu tive que baixar primeiro uma atualização que levou algumas horas, né? É. Como é de praxe das duas últimas gerações, né? Mas aí eu peguei e falei, vamos ver como é que ficou a dublagem, né? Curioso do jeito que eu sou. Aí o protagonista chama Shay Patrick Cormac. Quando você chega na metade do jogo, você encontra um outro assassino que é de origem indígena, que eu não vou lembrar qual que era a tribo dele. Mas ele já fala o nome dele diferente, já fala Shay. E tem uma outra personagem que ela fala Shay no início do jogo, no meio ela fala Shay, depois ela volta a falar Shay. Você vê que não tem uma padronização ali na pronúncia, cara. Que era É. uma coisa assim, anotar num papel e deixar ali do lado do dublador que já facilitava. Às vezes Até o o cara... nome da cidade, cara, Kingston, eles já falam de um jeito diferente. Aham. E aí eu não sei por quê. Tem um trabalho tão bacana, tão bonito, tão forte nos filmes e séries. Eu não sei por que isso não chegou no game ainda. Não sei mesmo. Eu acho que no próximo podcast fica a ideia do podcast 02, traduções segunda parte. Nós vamos trazer um dublador para a gente descobrir por que que as traduções de games são tão diferentes das traduções de filmes e séries, sendo que muitas das vezes são os mesmos estúdios que fazem. A minha opinião é de que isso parte de quem está contratando, do contratante. O problema deve estar aí, né? Porque qualidade nos estúdios a gente tem, isso é inegável. Qualidade dos dubladores a gente tem, isso também é inegável, né? A gente estava falando sobre os tokusatsus, dos animes e tal. O tokusatsu no Brasil ele trouxe uma parada muito legal. E que aí eu entro numa ferida. Eu toco numa ferida. Quando você tinha os jogos que tinham alguma tradução lá nos anos 80 e 90, eram traduções hackeadas, pirateadas, pessoal que fazia por conta própria e botava isso para funcionar. É, E a gente tem os fansubs também, que dublavam, que legendavam os animes, ainda legendam. A galera do fansub é incrível, os caras fazem um trabalho que eu vou te contar. Às vezes muito melhor do que estúdio de tradução mesmo. E essa galera faz um trabalho que, na minha opinião, devia ser um pouco mais reconhecido, né? O que vocês acham? Profissionalizado até, cara. Fansub é pirataria? Na opinião de vocês? Fansub é pirataria. Vou botar isso aqui, ó. Pá. Esse é o clickbait desse podcast. Acho que, assim, há brechas no sistema, cara. Existe lei, por exemplo, que diz que jogos de cartucho, de consoles que saíram de linha há mais de 10 anos, já não são considerados pirataria. Então, às vezes, um fansub atuar em cima desses jogos, ali gerar uma tradução, ou às vezes refazer um áudio, já não é pirataria. Mas de um anime que, tipo, saiu anteontem, ou que alguém detém os direitos autorais, aí já é uma situação complicada. Então, mas aí a Mesmo gente, eles fazendo um trabalho bacana. mas a pirataria é distribuir a tradução, ou porque distribuir o anime a gente já sabe que é pirataria. Se você sobe ele fora da plataforma e você não tem autorização, é pirataria. Mas traduzir ele é. Você acha que o fansub que só traduz, ele sobe a legenda? Ele tem autorização para dublar, para traduzir, perdão? Aí que tá a questão. É, a questão é essa, né? Porque na literatura eu sei que funciona assim, a pessoa compra os direitos de tradução e lança.
deu 75 anos a morte do autor, vira livre domínio, igual aconteceu com o George Orwell agora, né? Você Peter vê Pan também. É. 8.900 traduções aí do 1984 surgindo da noite pro dia. E Uhum. teve a questão da nova tradução do título da Revolução dos Bichos, né? Que agora está sendo lançado como Fazenda A dos Fazenda dos Animais. Animais. É que o Exatamente. original Porque, é Animal Farm. porque quando foi traduzido a primeira vez no Brasil, foi no período da ditadura. Foi traduzido, inclusive, por um tenente, até anotei aqui, é o Heitor Aquino Ferreira. Aí, um dos objetivos, né, dessa tradução, de trazer como revolução, era fazer uma propaganda anticomunista no Brasil, sabe? Por isso que tem Hum. a Revolução dos Bichos. Aí agora as traduções estão saindo mais próximas ao original, que é Fazenda dos Animais, do original, o Animal Farm. Tá aí uma coisa interessante, né? Uso político Sim. da tradução. Uso O político. Dostoiévski passou pelo mesmo problema. Demorou muito para ter uma tradução assim mais próxima do real, né? Por quê? Motivos políticos também, né? Um autor russo chegando do Brasil já cai de frente com o comunismo, né? É interessante isso, hein? Interessante isso. Vocês acham que quando se traduz é necessário ter fidelidade 100%, né? Porque Eu senão acho que você, sim. senão você cai nesse buraco aí de uso político da tradução, uso ideológico da tradução, por exemplo, também. Isso é muito fácil. É. Se você trocar uma Tô- palavra de lugar ali, o negócio muda de sentido completamente. Eu tô com um livro aqui na mão, cara, indicação de leitura da minha mulher, pra quem não sabe, ela é professora de tradução e teoria da tradução. Só o pessoal do YouTube vai poder ver por motivos óbvios, né? Tá aqui. Tradução como manipulação do Aslanov. Quem tiver interesse nessas questões aí, ele traz inclusive alguns exemplos. Eu não tive um aprofundamento nesse livro aqui por motivos de mestrado, Uhum. mas vale a pena a indicação. Pois é, porque a gente sabe, por exemplo, que é uma ferramenta forte isso aí, cara, de manipulação de massa. É, E aí eu já engaixo, vou engatar aqui um assunto e puxo pro João. Você acha que é por isso que chegam várias traduções, João, de uma mesma obra? Ou não tem nada a ver com isso? Porque a gente tem várias. Esse, Tem livros que têm traduções diferentes, muitos livros que vendem ao mesmo tempo com traduções diferentes. sim. Cara, eu não sei dizer, assim, não tenho muito conhecimento dessa área, mas não sei, talvez uma questão de demanda, talvez, parte do público, ou outro, outra questão, sabe? Isso de tradução, que inclusive me lembrou Tolkien, que recentemente foi os direitos para HarperCollins, e eles fizeram um novo trabalho de tradução que deu uma treta na internet, sabe? De traduzir orcs e goblins, sabe? Só que eles fizeram isso todo aprofundado no próprio guia que o Tolkien deixou para as traduções, sabe? E muito estudo, sabe? Tinha um conselho ali para decidir essas traduções, sabe? O Tolkien é um caso à parte porque ele era tradutor também, né? Uhum, Sim. O Kolevo, por exemplo, é derivado da Kalevala finlandesa, né? Que foi um livro também importantíssimo para a Finlândia como para ela se defender como Estado, né? Para ela falar que ela não pertencia nem aos russos nem aos suecos, que ela pertenceu aos dois lados, né? A entendi. partir da Kalevala, ela pode falar, não, a gente é o país, a gente tem uma cultura diferente e vamos pedir independência aqui agora. E você falou do Tolkien, cara, tem uma tradução dele mais antiga que traduziram o plural de anão como anãos, ao Anãos, invés isso. anãos, ao invés de anões. Eu vi, eu tava pesquisando e isso tem uma, uma, uma fonte, se eu não me engano, uma fonte não, desculpa. Isso vem do inglês, né? Que É, anões são dwarfs. dwarfs. Aí no plural tira o F e fica um V, né? Dwarves. Isso. Aí pra cá, em vez de pegar só anão, anões, colocar anão e anões, né? Anãos, quer dizer. Anãos. Anão. Anãos, isso. Que hoje soa muito Realmente dessa estranho, influência né? do inglês, inclusive Tolkien, que eu
quando eu tava pesquisando, eu tava parando para pensar essa questão das músicas e dos poemas, sabe? Como deve ser difícil traduzir isso, trazendo o sentido ali poético da coisa, Sabe, eles tinham que ainda ter com a Isso é o chamado. mais rima, difícil. sabe? Com a música. Cara, deve ser um trabalho enorme. Nada, é só chamar o latino. Pronto. A verdade. Só chamar o latino que ele resolve esse problema de passar pro português, meu filho. Nossa, cara, tinha uma banda na década de 80, assim, de pop rock nacional que se vivia disso, de pegar música em inglês e cantar em português. Saía cada coisa medonha. Pela madrugada. É engraçado porque eles não consideram como tradução, né? Eles consideram como uma reinterpretação. Ou versão, que é Ou pior. versão, é. As do latino chegam até bem perto, mas tem umas outras que eu vou te contar, cara, que é difícil. Entre as mais famosas aí, Astronauta de Mármore, né? Do David Bowie, na versão do David Que Bowie. é a versão do David Bowie, pra mim ela é icônica de traduções que são diferentes pra caramba da original. Cara, mas essa do Nenhum de Nós é o seguinte, quando você analisa um poema, você pode Sim. analisar a métrica, Uhum. o imagético, né, que é a ideia que aquele poema te traz, e o som. Uhum. Aí, o caso do Nenhum de Nós, eles foram direto no imagético. Que imagem que dá a leitura do... Agora não vou nem lembrar o nome da música do David Bowie, mas tudo bem. A música do David Starman. Bowie, É Starman. Starman. Que imagem te vem à cabeça? Então vamos anotar isso aqui mais ou menos e vamos tentar encaixar uma métrica na melodia da música, né? Uhum. Até que uma música, assim, fez um sucesso muito grande na década de 80, cara. Tem uma outra Não tá também, dentre as piores. aquela do Hello Darkness, My Old Friend. Sound of Silence. Sound of Silence, que foi o Leandro e Leonardo, eu acho, que gravaram a versão em Jesus, português, não é? Acho que é isso mesmo. Tem várias Ainda- outras, sim. Mas o melhor ainda- de todos é a banda Deja Vu de DJ Juninho em Portugal, regravando o Halo da Beyoncé. Esse Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. É show! Aí eu lembro. Eu vou ter que botar um sonzinho aqui na hora de a gente falar isso, porque vai ficar engraçado. Não, essa música um pouquinho merece. da música, assim. Acontecia bastante isso, né? Agora eu vejo que não é mais. As músicas não são mais tão traduzidas que nem era antes. Antes acontecia muito. Até quando eu era criança, eu lembro de vocês comentando aí também. Músicas mais antigas. As Eu dos acho que desenhos, eles traduziam até mais bem perto Sim. do original. Sim. A do Yu Yu Hakusho é uma, que a letra em japonês é muito próximo do português. Fizeram um trabalho muito bom com as músicas de anime. Pegasus Fantasy, essa própria do Yu Yu Hakusho Nossa, também. olá. Você tem uma semelhança muito grande. Lógico que não dá pra você traduzir literalmente, porque às vezes não encaixa na melodia e tal. Aí você tem questão do som. E tem questões culturais também, né? Tem uns ditados, Tem. principalmente em japonês, que trazem em português não faz sentido nenhum e a gente tem um ditado correspondente. Aí que entra também a questão nas dublagens, quando você vai inserir regionalismos na dublagem para ficar mais próximo, né? Isso acontece com uma frequência até bem grande. Tô na área, derrubou, é pênalti, que o Suki fala. Foi mal. Desculpem. Eu já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pênalti. Essa é clássica, cara. A gente separou aqui 6 grandes fases, porque não, eu tenho que admitir, cara, Yu Yu Hakusho marcou minha infância. Meu sonho é ter essa coleção em mangá. Por enquanto eu tô focando na do Cavaleiros do Zodíaco, tô perto de acabar. Trouxe 6 aqui só pra gente poder discutir. A primeira, pedir arrego também faz parte da vida. Koema Júnior que falou isso. E eu acho que é tocante, fala o coração. Se o papai souber que os objetos foram roubados, aí beijinho cascudo em mim. Isso aí, se eu não tô enganado, na escolinha do professor Raimundo tinha uma frase parecida com essa aí. Tá pensando o quê? Rapadura é doce, mas não é mole não. Rapadura, nesse momento, é um item alimentício muito comum no Japão também, né? Não é mole não, eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba. Não sei se existe samba japonês, mas pagode japonês eu já Pagode vi, tem. recomendo. Tô na área, derrubou é pênalti. Esse aqui foi o crossover entre Yu Yu Hakusho e Capitão Tsubasa, né? Os famosos super campeões. E por último, mais ou menos importante, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro?
Você vê que na hora de fazer essa tradução, trazer essas frases, a preocupação foi com o público-alvo, não foi com o Foi. texto-fonte. Uhum. Foi em como que o pessoal vai rir disso, como que vai receber essa frase. E foi uma tradução, pra mim, não tem melhor nos animes brasileiros até hoje. Os caras fizeram um trabalho muito bom, cara. Tipo assim. E é engraçado como é que a nossa geração não era chata, né? O pessoal aceitou de boas essas traduções Ah, mas assim, aí trazendo. eu tenho um argumento em minha defesa, cara. Ah, Hoje em dia, qualquer criança aí tem acesso ao celular, ela assiste o que ela quer. é. Se ela quiser assistir 300 vezes Peppa Pig, ela pode ver 300 vezes. Na nossa época, se a gente quisesse assistir Dragon Ball, era sábado, 9 horas da manhã. Quer ver Cavaleiros do Zodíaco? Se você perdeu de manhã, só no final do dia que você vai ter. Não teria essa, vou sentar aqui e vou assistir o que eu quero. Era o que tava passando, cara. A gente, É. de certa forma, tinha que aceitar isso. A gente era menos exigente porque a gente tinha poucas escolhas, né? A gente se torna mais exigente quando tem mais escolhas. Isso é um fato, Com certeza. né? E isso é fato mesmo, assim. Você tinha SBT e Manchete, que passava alguma coisa de interessante. Depois teve a TV Globinho, que também traziam coisas interessantes, mas aí foi uma sacada da Globo muito grande também de não perder espaço. Ela já passava desenhos, né, nos programas da Xuxa, da Angélica e tal. Angélica na Manchete também. E é engraçado, a gente podia, ó, anota aí, João, um podcast sobre os programas infantis dos anos 80 e 90, porque tem muito pra poder falar disso aí, cara. Ah, queria fazer fofoca não, Anotado. mas eu acho que já tá anotado aí, cara, né? Spoiler. Eu acho que já tá anotado aí. Porque, cara, é um terreno fértil pra poder falar que os programas Nossa, infantis dos anos 80 e 90, eles são um marco à parte da história da TV brasileira, cara. é um Concordo. negócio, é bom, mas é ruim, porque o É. povo também tinha uma falta de noção que pela madrugada. Mas Não, vamos deixar esse fala assunto não. pro outro podcast. Esse é o próximo podcast. Eu vou pro próximo. Ó, a gente conseguiu falar bastante coisa aqui sobre tradução e dublagem. Vai ficar completinho na versão 2 quando o dublador puder falar com a gente sobre a visão dele de tudo que a gente falou aqui hoje. E sabe quando que vai acontecer esse episódio 2? Em Semana. breve. Um dia desses. Em breve, num lugar pertinho do seu coração. É só continuar assistindo e ouvindo os nossos podcasts, o nosso canal, que você fica sabendo a hora que vai ser aí a versão, a parte 2 de dublagem e tradução. Mas, meus amigos, foi um assunto bem legal. Queria a opinião final de vocês sobre o assunto, o que vocês têm para poder dizer. Bom, eu acho que a dublagem, falando de filmes, que é a área que eu trato, filmes e séries, né, mas principalmente filmes, ela é ainda extremamente necessária e eu acho que ela vai continuar sendo demandada, outros dubladores vão continuar surgindo e a dublagem brasileira vai continuar sendo uma das melhores do mundo. Isso é um fato. É a melhor do mundo mesmo. Eu defendo, sou um defensor ferrenho da dublagem brasileira. Eu conheço vários dubladores, tenho amigos dubladores. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela profissão deles. João, com você. Cara, dublagem, como eu falei, e tem esse papel, né, de tornar mais acessível alguns conteúdos do meio artístico e tal. E da mesma forma a tradução. Eu queria inclusive citar esse projeto do Sesc, que eu fiz até uma matéria, vou até deixar aí na descrição, né, que é o projeto Literatura Livre do Sesc de São Paulo, onde eles disponibilizaram 14 e-books de graça. E na descrição do projeto eles falam muito isso da tradução, porque é um empecilho, né, de eu aqui no Brasil ler alguma coisa do Japão, sabe? Uhum. Aí eles fizeram todo esse trabalho de traduzir obras de países, sabe, de Japão, China, sei, cara, Europa ali, e tá disponível, sabe, de graça aí para vocês baixarem, quem quiser. E eu achei muito interessante porque isso proporciona um contato maior com a cultura de outros países, sabe? Tem textos ali japoneses, não sei, ano 300, sabe? Textos antigaços, e eu acho muito interessante conhecer outras culturas, sabe? Então fica a dica aí para quem quiser, eu acho muito interessante isso. É uma oportunidade bacana, né? Muito massa.
O Lucas travou aqui pra mim fazendo um beicinho, cara, o vídeo dele. Eu não sei se vocês travaram também, mas Travou aqui assim, também. ele tá fazendo um beicinho Hum. engraçado Agora ali. Prende E que aí, depois mano? vira figurinha. Vai virar meme. Ah, cara, tradução e legendagem, dublagem, acho que é um campo salvador de vidas, cara. Ainda mais em tempos de quarentena, você poder parar ali dessa loucura que a gente tá vivendo e apreciar alguma coisa que te leve, alguma obra, um filme, um livro, um quadrinho que te faça dar uma desligada desse ambiente, né, tóxico que a gente tá vivendo, é impagável. Impagável. E eu queria dar parabéns pro Sesc de São Paulo pela iniciativa, um programa muito bacana. Que venham mais programas como esses aí, disponibilizando material de qualidade para o público em geral. E vou puxando um pouquinho de sardinha para minha brasa, cara. Acho que legendagem e dublagem são essenciais pelo seguinte. Quando eu era criança, eu era doido para ver Hokuto no Ken. Saiu agora pela JBC, né? Aí depois que eu vi ele em japonês, cara, é uma gritaria que me deixou incomodado. Sabe aqueles filmes antigos do Bruce Lee que tinha. Ele dava um soco daquele grito bem agudinho, meio Liu Kang, assim? Falei, putz, se tivesse esse troço dublado, acho que ficaria melhor, né? Não vi dublado ainda, mas só de ler o mangá ali, traduzido bonitinho, com a qualidade bacana, já foi uma vitória pra mim. Cara, a minha finalização aqui, eu quero agradecer de coração aos fansubs. Graças a vocês, eu consegui assistir os animes quando eu tava adolescente e essa era a única forma que a gente tinha de assistir os animes quando vinham de fora, direto, sem passar pela televisão, né? Hoje a gente tem os streams de anime, mas naquela época você tinha que baixar na internet e rezar pra um fansub abraçar a ideia e legendar aquele negócio ali, cara. Eu, Pegar referências também, né? Que os caras colocavam lá, assim, Nota notas de assim, rodapé. e muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tradução da música embaixo e a transcrição fonética em cima ali pra nossa, você mano. cantar igualzinho. Queria dar um abraço nesse pessoal, porque o trabalhinho bonito que esse pessoal fazia. E eu lembro que. Não, era assim, rápido, porque se for para pensar que é um trabalho que demanda, né? Dá um trabalho pra você traduzir o negócio, depois passar isso botar direitinho no tempo, separar isso no arquivo de texto que casa com o formato de vídeo. Então, assim, Número de caracteres também por número de linha. caracteres, os caras tinham um trabalho assim. Ó, fansubs, valeu. Fica aqui nosso agradecimento por ter feito um trabalho impecável. Eu não sei ainda. Eu sei que nas séries tem muito fansub ainda. A que eu acompanho, que é Flash. Eu sei que eles fazem um trabalho impecável com a fansub deles. Com o fansub não, gente. Fansub isso mesmo. Mas a minha finalização é essa. Agradeço aos dubladores brasileiros, amo vocês. A gente vai finalizando por aqui esse podcast número 2. E no YouTube número 2 também. E é isso aí. Semana que vem a gente está aqui de novo. O nosso podcast está no Spotify, está no Deezer, tá no Google, tá no iTunes, tá no SoundCloud, tá em qualquer lugar que você digitar Geek Pop News, você vai encontrar o nosso podcast. Passa para os amigos. A gente vai trazer sempre assuntos dos mais variados possíveis e sempre com muita polêmica, porque é disso que o brasileiro vive. E se você está aqui no YouTube assistindo a gente, já sabe, né? Ativa o sininho, se inscreve, comenta. Deixa aqui seu comentário sobre a dublagem, sobre o fansub. Se você é um fansuber, comenta aqui embaixo e eu vou te dar um abraço virtual, tá? Pessoal, meus É o amigos, isolamento, hein? o isolamento, hein? Obrigado pela presença de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Vou soltar a vinheta do final. E é isso aí. Valeu! Valeu! Valeu.